Graça e paz, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Cristão Integral. Esse é nosso espaço para a gente cultivar uma fé que pensa e uma mente que ama a Deus. Se esse conteúdo tem sido relevante na sua caminhada, se tem te ajudado de alguma forma, eu quero te convidar a fazer 3 coisas bem rápidas. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se ainda não segue o canal, aproveita e já se inscreve para não perder nenhum passo dessa nossa jornada. Hoje a gente chega num ponto importantíssimo, um verdadeiro marco na nossa série devocional de 21 dias sobre pornografia e masturbação. Estamos no dia 15, isso significa que nós estamos oficialmente entrando na terceira e última fase, a fase de consolidar a nossa nova identidade. E para a gente começar a nossa reflexão, eu queria propor uma imagem um pouco estranha, mas que revela muito sobre a nossa alma. Pensa comigo. Imagine um prisioneiro que passou anos e anos da sua vida acorrentado numa masmorra. E aí, num dia, a porta se abre e ele é declarado livre. Mas em vez de sair correndo para a luz, para a liberdade, algo bizarro acontece. No silêncio do seu coração, ele começa a sentir falta do peso das correntes, do som do chicote. Parece loucura, não é mesmo? Mas essa imagem nos ensina que, muitas vezes, depois de sermos libertos por Cristo, o nosso maior perigo não é um novo inimigo lá fora, mas a saudade que a gente sente do Egito. Vamos entender por que isso acontece? O nosso tema de hoje é exatamente esse, a árvore plantada, dia 15 de 21, enraizando a nova identidade. Que imagem poderosa, não é mesmo? A gente não está falando mais de quebrar correntes, de lutar desesperadamente. Agora o nosso foco muda. O objetivo aqui é entender como a liberdade que a gente encontra em Cristo pode deixar de ser aquela exceção, sabe? Aquela conquista suada, difícil, e passar a ser a regra, o nosso estado natural. É como se a gente estivesse instalando um novo sistema operacional, um novo piloto automático, onde a pureza e a santidade se tornam a nossa resposta padrão. E para a gente não se perder, aqui está o mapa da nossa jornada de hoje. Vai ser um mergulho profundo. Primeiro, na introdução, a gente vai entender o que significa essa tal de fase da consolidação. Depois, um ponto-chave. Vamos desmascarar um inimigo muito sutil, a nostalgia enganosa. Na sequência, a gente descobre qual é a raiz da nossa vitória, que é estar enraizado em Cristo. E vamos ver que esse plantio foi feito no solo fértil da graça. E claro, não vamos ficar só na teoria. No ponto 5, vamos ver ferramentas práticas, ativas, para a gente forjar a nossa liberdade. E por fim, a gente conclui com o nosso papel como guardião do jardim. Um roteiro bem completo para um estudo transformador. Vamos juntos? Então vamos lá. Chegamos à terceira e última etapa dessa nossa jornada de 21 dias. É a fase de consolidação. Só para a gente recapitular e entender o caminho que a gente já percorreu, nos primeiros 7 dias, nós vivemos a fase da desestruturação. Foi um tempo de quebrar as raízes do pecado, de expor as mentiras. Depois, do dia 8 ao 14, foi a transformação, onde começamos a construir novos caminhos neurais, a aprender uma nova forma de viver. E agora, a gente entra em algo fascinante. A neurociência nos dá uma imagem muito interessante para descrever o que acontece no nosso cérebro neste momento. Eles falam da imagem do cogumelo. É como se a nova memória de pureza, as novas sinapses que a gente tem formado, começassem a ganhar essa forma de um cogumelo no cérebro. Isso significa que elas estão criando conexões fortes, autônomas, que não dependem mais de um esforço consciente o tempo todo. O nosso objetivo é exatamente esse: fazer da liberdade em Cristo o nosso novo piloto automático, onde a pureza se torna um reflexo tão natural quanto respirar. E para a gente iniciar essa nova fase com o pé direito, com o coração no lugar certo, o material que estamos seguindo propõe um momento de oração. É uma forma de alinhar nosso coração com o que Deus quer fazer. Eu te convido a fazer essa oração comigo, aí onde você está. A oração sugerida é esta: Senhor da vida, eu te louvo por me sustentar até este 15º dia. Obrigado por lutar por mim quando eu era fraco. Ao entrar nesta fase de consolidação, peço que o teu Espírito Santo aprofunde as raízes da minha nova identidade. Que a pureza deixe de ser apenas uma batalha exaustiva e se torne um reflexo natural do meu amor por ti. Protege a minha mente e firma os meus passos. Amém. Agora, pessoal, a gente precisa ficar muito atento, porque a nossa estratégia e a estratégia do inimigo mudam completamente. Nesse ponto da jornada, quando uma certa paz começa a se instalar, quando a gente não está mais naquela guerra declarada do dia a dia, o nosso adversário espiritual muda de tática. Aqueles ataques frontais, escancarados, de luxúria, começam a perder a eficácia. É aí que surge uma arma muito mais sutil, muito mais perigosa, a nostalgia enganosa. O ataque agora não é mais um grito. É um sussurro. Não é uma imagem explícita, é uma memória romantizada, editada.
A tentativa do inimigo não é mais convencer que o pecado é bom agora, mas sim que o pecado era bom, que a vida era mais intensa, mais emocionante antes. É uma tática de guerrilha espiritual, que ataca nos momentos de silêncio e que exige da gente uma nova preparação, uma nova vigilância. E a Bíblia, como sempre, nos dá um exemplo trágico, mas perfeito disso. Olha só essa cena. O povo de Israel, recém-liberto da escravidão no Egito, caminhando no deserto, recebendo o pão que caía do céu, o maná. E o que eles dizem? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, das cebolas e dos alhos. Dá para acreditar? Uma saudade da comida do cativeiro. Eles se esqueceram dos chicotes, do trabalho forçado, da humilhação e só lembravam do sabor das cebolas. Isso ilustra de forma brilhante a nossa luta. O cérebro que está em consolidação pode tentar fazer a mesmíssima coisa. Ele pode enviar para a gente memórias editadas do nosso antigo pecado. Aquele sussurro que diz: "Ai, a pureza é boa, mas lembra daquela intensidade? Lembra daquele alívio momentâneo?" É a exata saudade das cebolas do Egito. A nossa mente é tentada a lembrar da suposta intensidade do pecado, enquanto, muito convenientemente, ela se esquece da dor, da vergonha, da escravidão que vinha junto. O ponto crucial aqui, a virada de chave, é a gente aprender a desmascarar essa mentira. Olha bem para este comparativo. A mentira da nostalgia, ela foca no quê? No suposto sabor das cebolas, na falsa intensidade do momento, no alívio mentiroso que durava segundos. É uma memória cuidadosamente editada para parecer atraente. Mas qual era a verdade da escravidão? O amargo da vergonha depois, as noites de ansiedade, de insônia, as correntes reais da culpa que nos prendiam. O pecado age como um cineasta mentiroso. Ele edita as nossas memórias, ele exibe na tela da nossa mente apenas os trailers com as cenas de prazer. Mas ele corta, ele esconde todas as cenas de dor, do chicote, da escravidão. Nesse ponto da jornada, o maior ídolo a ser vencido não é a luxúria que grita, mas o perigo silencioso de olhar para trás com saudade de um lugar que, a verdade é, não é mais o nosso lar. Então, para a gente fechar bem essa parte e seguir em frente, vamos resumir. A batalha mudou de cara. Na fase de consolidação, a tentação principal se torna essa nostalgia enganosa. Assim como o povo de Israel, a gente é tentado a lembrar do prazer das cebolas e a esquecer da dor, dos chicotes. O pecado é um editor de memórias profissional que as manipula para nos seduzir de volta. Portanto, o nosso maior perigo agora não é mais um ataque frontal, mas esse sutil e venenoso desejo de olhar para trás. Ok, o inimigo foi identificado, a sua tática foi exposta, e agora? Qual é a nossa estratégia de vitória? O autor Jerry Bridges, num dos seus livros, nos dá uma perspectiva fundamental. Ele diz que a santificação, a busca pela santidade, não é primariamente uma lista de proibições, de coisas que não podemos fazer. É, antes de tudo, um movimento dinâmico de amor a Deus. E a partir desse princípio, a gente entende que a nossa força nesta fase não vem de ficar olhando para trás, obcecado com a tentação ou com as correntes que já foram quebradas. A vitória não está em ficar lutando contra o vento da tentação que sopra. A vitória está em aprofundar as nossas raízes. A nossa força vem de medir a profundidade das nossas novas raízes em Cristo Jesus. E a nossa âncora bíblica para essa verdade está aqui nesse texto incrível de Colossenses capítulo 2. A ordem do apóstolo Paulo é muito clara. Assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. E como a gente faz isso? Ele usa duas imagens poderosíssimas, enraizados e edificados nele. É como se ele fundisse a botânica, a imagem de uma árvore, com a arquitetura, a imagem de um prédio, para descrever a mente e o coração de alguém que é verdadeiramente livre. E o que é fascinante aqui é quando a gente dá um zoom nessa palavra, enraizados. No grego original, a palavra é erizomenoi. E ela não descreve uma ação que aconteceu uma vez no passado, mas uma ação contínua, um processo. Significa o ato constante de fincar raízes, cada vez mais profundas, numa fonte invisível, para de lá tirar nutrição e estabilidade. Pensa num grande carvalho numa tempestade. Ele sobrevive não pela força do seu tronco visível, mas porque as suas raízes, em silêncio debaixo da terra, descem metros e metros buscando água e se agarrando na rocha. A verdadeira força não está naquilo que se vê, mas naquilo que está escondido. E esse contraste visual aqui nos ajuda a entender a escolha que a gente tem diante de nós todos os dias. De um lado, a árvore plantada. Ela busca profundidade. Ela é estável na tempestade. Ela dá fruto no tempo certo. Por quê? Porque ela puxa seus nutrientes de uma fonte pura e profunda. Do outro lado, a erva daninha.
Ela tem raízes superficiais. Ela é levada por qualquer vento de tentação. Não tem fruto que dura. Ela puxa sua vida de um solo raso e contaminado. A orientação de Paulo é clara: sejamos árvores. Resumindo essa sessão que é vital, a verdadeira vitória não está em focar numa lista de proibições, mas em focar em amar a Deus com todo o coração. A nossa força não vem de lutar contra a tentação, mas de aprofundar as nossas raízes em Cristo. A palavra de Deus nos chama a sermos enraizados como uma árvore firme. Isso muda radicalmente o nosso foco estratégico. A gente para de lutar contra o vento da tentação e se concentra em aprofundar as nossas raízes na rocha, que é Cristo. Ok, se o objetivo é aprofundar as raízes, a gente precisa fazer uma pergunta muito importante. Em que tipo de solo nós fomos plantados? E a notícia maravilhosa do Evangelho é que nós fomos plantados no solo mais rico, mais fértil de todo o universo, a graça de Deus. O que o Evangelho afirma é algo muito mais radical do que um simples perdão. Ele afirma que nós não fomos apenas adubados ou fertilizados no nosso velho solo. Não. A gente sofreu o que o material chama de um transplante cósmico. Nós somos arrancados de um solo amaldiçoado, o reino das trevas, e fomos replantados num solo sagrado, o reino do Filho amado, pelo próprio Rei do Universo. E a prova disso, o documento que sela essa verdade, está aqui em Colossenses 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Presta atenção nesses verbos. Resgatou implica arrancar com força, com violência. E transportou ou transplantou indica uma mudança radical de ambiente, de solo, de reino, de atmosfera. E aqui é muito importante a gente entender a diferença entre o que os teólogos chamam de indicativo e imperativo. O indicativo é a verdade sobre quem nós já somos. As nossas raízes já estão em Cristo por causa desse transplante. Isso é um fato consumado na cruz. O imperativo, por outro lado, é a nossa tarefa diária, extrair a nossa nutrição, a nossa alegria, a nossa identidade dele, desse novo solo. Nesse sentido, a escravidão do pecado pode ser vista como a tentativa maluca de um filho do rei de tentar puxar nutrientes do lixo, esquecendo do banquete que está à sua disposição no solo rico onde ele foi plantado. Recapitulando rapidamente, nós fomos plantados no solo mais fértil que existe, a graça de Deus. O Evangelho é a notícia desse transplante cósmico, como diz Colossenses 1,13. A verdade, o indicativo, é que as nossas raízes já estão em Cristo. A nossa tarefa, o imperativo, é viver a partir dessa verdade, extraindo a nossa vida e nutrição dele. A graça consolida a nossa mente porque ela prova, dia após dia, que a água viva que Cristo oferece satisfaz de um jeito que as cisternas rotas e vazias da internet jamais conseguiram. Muito bem, a gente já entendeu a teologia, a verdade de quem nós somos, onde estamos plantados. Isso é lindo, é poderoso, mas a teologia, para ser eficaz, precisa se tornar prática, precisa virar ação. Então agora é a hora da gente passar da teoria para a prática, com ferramentas ativas para a gente forjar, para a gente solidificar essa liberdade no nosso dia a dia. E a primeira ferramenta proposta é um exercício de metacognição. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. É pensar sobre o nosso próprio pensamento usando papel e caneta. A ideia é treinar a nossa mente a focar não nas nossas falhas, mas na obra que Deus está fazendo. O exercício se divide em 3 partes. Primeiro, o alívio do cativeiro. Descreva com detalhes a nova paz, a nova clareza que tem na sua mente. Segundo, a ruína dos ídolos. Identifique quais gatilhos, quais situações que antes eram uma armadilha, hoje perderam a força. Celebre isso. E o terceiro passo, a visão do carvalho. Visualize e escreva sobre a pessoa livre e forte que está se formando em você. Isso consolida a esperança e te dá um alvo claro. A segunda ferramenta é o que o material chama de alcance ativo do dia. E isso aqui é muito poderoso porque une uma confissão verbal com uma postura física para fortalecer essa conexão neural e espiritual. A prática sugerida é a seguinte: sempre que um pensamento de nostalgia do pecado surgir, realize 2 ações imediatas. A primeira é a declaração verbal, em voz alta: eu sou uma árvore plantada junto às águas, o Egito não é meu lar. A segunda é a ancoragem física. Onde quer que esteja, pressione os seus pés firmemente no chão e visualize raízes espirituais saindo deles e se aprofundando em Cristo. A ideia é reforçar no corpo, na alma e no espírito a nossa identidade de árvore, e não de uma folha seca levada pelo vento. Então, resumindo essa sessão super prática, a teologia só se torna eficaz quando vira ação. Nós vemos 2 ferramentas poderosíssimas para o nosso arsenal:
A escrita, para a gente refletir, celebrar e visualizar o futuro, e a ação, que combina uma declaração verbal com uma ancoragem física. O uso ativo e constante dessas ferramentas é a chave para a gente consolidar de fato a nossa liberdade. Chegando então à nossa conclusão, o foco agora se expande da nossa luta individual para a nossa vida em comunidade. A nossa postura começa a mudar. A gente passa de alguém que só pede ajuda para alguém que também compartilha vitórias e encoraja os outros que estão na mesma batalha. É um tempo de fortalecer a nossa trincheira com os frutos que já estão aparecendo na nossa vida. A gratidão se torna um selo, uma marca registrada da libertação. E uma aplicação prática sugerida para hoje é enviar uma mensagem para um mentor, para um amigo de caminhada, um parceiro de responsabilidade, algo assim. Irmão, pela graça de Deus, entramos na fase de consolidação. Quero compartilhar com você uma mudança que eu tenho percebido na minha vida. Ore por mim para que as minhas raízes continuem se aprofundando. Isso transforma a nossa gratidão num ato de comunidade. E é essa visão gloriosa do futuro tirada lá do Salmo 1, que é a promessa para quem se deleita na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. A Bíblia não apresenta isso como uma possibilidade distante, um sonho inalcançável. Ela apresenta isso como a nossa verdadeira identidade em Cristo. É um convite para a gente parar de viver como uma erva daninha e começar a viver a partir dessa promessa de uma árvore frutífera. E para a gente selar o nosso estudo de hoje, vamos fazer juntos essa oração de decisão que solidifica tudo que a gente aprendeu. A oração proposta é: Pai, muito obrigado por esta nova vida. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, qualquer nostalgia do pecado ou qualquer saudade das minhas antigas correntes. Eu escolho a liberdade que Cristo me deu. Pai, transborda o meu coração de gratidão hoje, enraizando a minha mente na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O grande convite de hoje é este: firmar as raízes e praticar o alcance ativo. Para quem chegou até esta terceira fase e está começando a ver os frutos da perseverança, eu reforço o convite. Siga o nosso canal, curta e compartilhe essa mensagem de esperança. Amanhã, no dia 16, o nosso foco vai ser a visão do reino, redirecionando nosso olhar para o propósito maior de Deus para a nossa liberdade. E eu deixo uma pergunta para a gente pensar. E se a liberdade não for apenas sobre o que nós deixamos para trás, mas sobre aquilo que nós finalmente nos tornamos livres para construir? A jornada continua, um forte abraço e até a próxima.